Boa noite para você que está aqui acompanhando mais uma transmissão, mais um culto aqui no canal Adventistas Araçoiaba. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente nesta série maravilhosa, Emoções. E hoje o culto promete, tá? Se você perdeu domingo passado, procura aí uns vídeos no YouTube, um vídeo anterior, e assiste para você não perder nenhum episódio dessa série, que tá maravilhosa, tá? Você acabou de ver o vídeo promocional da Missão Caleb 2021. E eu quero te dizer que você não pode ficar de fora desse mega evento que vai acontecer em janeiro do ano de 2021. Sério, você não pode perder. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá e fala com o diretor do Ministério Pessoal da sua igreja ou algum ancião da sua igreja e fala: olha, eu quero me inscrever para a Missão Caleb, porque eu não quero perder por nada, viu? Vai lá, fala com ele, a inscrição é R$10 e vai te dar direito a alguns brindes, certo? Vai ter camisa, vai ter Bíblia, então você não pode perder, não pode ficar de fora, tá bom? Lembrando que a inscrição é até o dia 20 desse mês, tá? Não esquece. Corre lá e fala com o pessoal da sua igreja, tá bom? E é isso. Lembrando, deixa eu até ver aqui, já tem algumas pessoas online com a gente. Um abraço para todos vocês que estão aqui no chat. Teve gente que já deu boa noite, já deu feliz semana. Um abraço para todos vocês, tá? Se você está por aqui no canal e ainda insiste em não se inscrever, vai aí pertinho e clica em inscrever-se e fica lá inscrito, tá? E do lado tem um sino, aí você clica também nesse sino para ser notificado toda vez que tiver uma transmissão aqui no canal, tá? Vai que você ainda está acostumado com as quartas-feiras, aí você... Não, é no domingo agora. No domingo chega uma notificação para você quando a gente estiver online, tá? E não esquece de deixar o seu gostei aí na nossa transmissão, tá bom? Inclusive, também não esquece de compartilhar, que é tudo aí, tudo um pertinho do outro. Compartilhar para os seus amigos, família, colegas, todo mundo que você conhece, tá bom? Não esquece de fazer essas coisas e de nos seguir nas redes sociais. Lembrando que esse culto é uma parceria entre os distritos de Jardineópolis e Araçoiaba. Então, você vai lá no Instagram e pesquisa @IASD Araçoiaba e segue. Depois você pesquisa @Adventistas Neópolis e segue também os irmãos lá de Jardineópolis, tá? Inclusive, um abraço para vocês. É isso. Vamos ficar agora com o Ministério de Louvor Dynamis. Vamos cantar com bastante entusiasmo, alegria e louvar ao nosso excelso Deus. Tá bom? É isso. Mais tarde eu volto com vocês novamente. Boa noite para você que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da série Emoções. E aí, estão gostando? Espero que sim, porque com certeza ainda vai ter muitas emoções. Então vamos iniciar nosso momento de louvor? Chama seus amigos, seus familiares e vamos todos juntos cantar a música Descansar. Não quero viver pensando
que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti cada decisão, vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Amém. Continua nossa adoração. Vamos cantar a música Sempre Confiante. Quando a minha esperança
Para continuarmos o louvor, vamos cantar juntos a música Sorria. Convido a todos a ficarem de pé. Vamos lá, quero ouvir todos cantando bem animados, viu? Na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim Deus vida, muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Seus amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. Incentivos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim Deus vida, muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Amém. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto em Tua presença. Abençoa, Senhor, esse culto para que ele possa salvar muitas almas e ajudar muitas pessoas. Fica com todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Caleb, para mim, nunca foi uma segunda opção. Desde que eu participei a primeira vez, ela se tornou parte da minha vida. Hoy mi vida forma parte de la misión, porque yo soy un aventurero y es una mezcla perfecta entre aventura y salvación. Salvação e serviço, além de todas as outras experiências que a missão Caleb é capaz de nos proporcionar. La misión me usa para salvar y a través de vida e historias de personas convertidas, yo me siento aún más motivado a buscar mi propia salvación. Me desperté, llegó la hora, basta ver los noticieros en la televisión y muestran acontecimientos que el mundo necesita gente como tú y como yo. Destemidos, corajosos, dispuestos a ir donde Dios manda. Porque Deus diz, ide, vá, levante-se. Tá esperando o quê? Eu entendi. Pero solo no da. Entonces invité a mis amigos a participar de esta aventura, lanzarse en los brazos de Jesús y seguir el camino. Não dá mais para ficar de braços cruzados, achando que tudo vai passar e a vida vai voltar ao normal. Es hora de levantarse y anunciar a las personas que Jesús pronto volverá. O mundo precisa saber, não importa como vamos fazer isso, chegou a hora. E seja lá como for, é preciso fazer agora. Chegou a hora. Instagram, Facebook, WhatsApp e videochamadas. Tudo isso pode e deve ser usado. O importante é chegar nas pessoas. Já utilicé todos estes meios e funciona. Mas para mim, nada supera a emoção de juntar os amigos, cargar la mochila a tus espaldas y salir de tu zona de confort. Quem já foi, sabe do que eu estou falando. Y quien no fue, necesita saber la emoción de ver vida de personas transformadas. Dejo de estar sentado, de brazos cruzados y viendo el tiempo pasar. Esperando que Jesus volte sem que eu participe desse evento tão esperado. Quando Jesus me perguntar o que eu fiz com o meu tempo livre, quero encher o meu peito e com muito orgulho falar. Participé del mayor proyecto misionero del mundo. Missão Caleb. Missão Caleb. Nesse momento eu quero convidar você a que juntos possamos interceder, a que juntos possamos orar e clamar ao nosso Deus, para que Ele possa ouvir a nossa prece, atender ao nosso clamor. E em Isaías 65, verso 24, ele diz assim: E será que, antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus, que conhece todas as coisas. Ele sabe e esquadrinha o nosso coração. Mas quando a gente clama, quando a gente ora, a gente está mais perto desse Deus. E Ele atende e ouve a nossa prece. E nesse momento, aonde você estiver, se você tiver condições de ficar de joelhos, a igreja também vai estar de joelhos. E eu quero convidar você que possa fechar os olhos, para que juntos possamos clamar ao nosso Deus. Eterno Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por toda a bondade que o Senhor tem concedido e tem derramado sobre a nossa vida. Ó Deus querido, neste momento em especial, queremos rogar a Ti interceder pelo movimento da Missão Caleb. Pessoas estão se colocando à disposição para pregar o Evangelho.
A juventude da igreja está se mobilizando, ó Deus, para fazer mais através do teu nome. Ó Deus querido, nós temos jovens, também temos adolescentes, temos adultos, todos unidos com um só propósito: abreviar a tua volta. E desde já, ó Deus, clamamos e intercedemos por cada ponto de evangelismo, por cada local de pregação, por cada pessoa, ó Deus, que vai estar participando, que o poder do Espírito Santo já esteja sendo derramado sobre as suas vidas. Mas de maneira, ó Deus, especial, rogamos a Ti, por cada pessoa que vai entrar em contato com os Calebs, para que o Teu Evangelho possa alcançar esse coração sedento por Ti. E que, sendo alcançado por Ti, Deus, pessoas possam se entregar e possamos ver muitas pessoas nascendo no reino de Deus. Já estamos, ó Deus, às portas do reencontro também. E por isso nós Te rogamos mais uma vez por esse projeto tão especial. Pessoas que um dia estiveram aqui conosco, mas hoje não estão mais. E agora a Tua igreja, ó Pai, está com a missão de ir atrás dessas pessoas. Que cada convite, que cada estudo bíblico, que cada ligação, que cada mensagem que tem sido feita, ó Deus, não tenha sido em vão, mas que cada esforço possa ter sido para salvar mais um. Abençoa-nos, meu Deus. Nos concede a Tua grandiosa paz. Te pedimos isso no doce e santo nome de Jesus. Amém. Depois desse momento especial de oração, a Bíblia nos diz no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, que no finalzinho do verso 35, há maior felicidade em quem dá do que em receber. E esse é o momento agora que você pode participar, aí da sua casa, devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, ofertando a Ele por gratidão, por tudo que Ele já tem feito na sua vida e por tudo que Ele ainda vai fazer e fará, pela sua família que Ele tem cuidado, pelo emprego que Ele tem te concedido, pelo estudo dos filhos, por todas as inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre cada um de nós. E agora, com esse sentimento de gratidão, separe uma oferta, use o aplicativo SaveMe para fazer a devolução da sua oferta, do seu dízimo, ou quem sabe separe em casa, para que no próximo culto que você estiver presente, você possa lhe devolver a sua oferta como gratidão ao nosso Deus, ou o seu dízimo como fidelidade a Ele. E agora você vai assistir o vídeo Primeiro Deus. Reflita nessa história e busque e seja grato a Deus em todos os momentos da sua vida, porque Deus, Ele tem sido muito bom para cada um de nós. Provai e vede. História de hoje, ligações do passado. Eu lembro vagamente depois da queda, mas lembro sim, amor, que tomei as precauções e cheguei lá com todas as minhas ferramentas, coloquei em cima da mesa, cuidadosamente, todas elas, para que nada me faltasse. Aí eu subi na escada e quando estava lá em cima, me segurei na viga, mas a viga estava solta e eu caí. Caí na sarjeta que não dá para ver de longe. As pessoas não, mas os meus colegas não perceberam que eu tinha caído. E eu perdi a consciência, mas na verdade, eu não sei quanto tempo eu fiquei jogado ali. O que nós vamos fazer agora, amor? Os médicos disseram que depois da minha operação e de ter feito todos os exames, minha perna não reage. Vou ficar mais de 1 ano fazendo terapia.
economicamente, de onde nós vamos tirar. Você sabe que eu estou trabalhando e não vai faltar para a gente comer. Então você precisa ter confiança aí. Eu nunca pensei que um dia a nossa família passaria por uma situação tão difícil. Eu estava muito triste porque não tinha conseguido trabalhar. E vi a minha esposa se sacrificando para sustentar a casa. Certo dia eu estava na porta de casa quando recebi a visita de um senhor. Irmão Daniel, eu estou te visitando porque hoje pela manhã eu estive no culto e alguém me deu o seu nome para que eu visitasse. Foi a irmã Nelly. Se lembra dela? Sim, eu me lembro, sim. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Irmão, tenho que ser muito honesto com você. A verdade é que já faz uns 25 anos que eu não vou à igreja. Isto é muito tempo. Eu fiquei muitos anos, fui batizado na minha juventude, na minha infância, com o meu pai. Nós íamos todos juntos à igreja de São Bernardo. Mas depois que eu cresci sendo adulto, eu deixei a igreja e nunca mais voltei. Mas eu vim para que a gente converse um pouco sobre aquele passado tão lindo que você teve, de quando era criança me contaram que seu pai foi um dos pioneiros aqui da obra adventista. Nessa hora eu senti uma grande paz no meu coração e tive a certeza de que ele tinha sido enviado por Deus. Desse momento em diante, eu nunca deixei de pensar nas suas palavras e nos tornamos grandes amigos. Sabe, amor, o pai do pastor Fernando veio me visitar ontem pela manhã. E essa visita me deixou pensando muito porque ele falou do meu pai. Ele me fez lembrar que o meu pai era um líder nato da igreja. E eu gostei das coisas que ele falou porque elas tocaram o meu coração. E, não sei, eu quero voltar. Eu quero mudar. Quero ter outra vida. Você sempre quis tomar decisões, mas continua sempre na mesma. Você bebe, fuma, sai um dia e volta 3 dias depois para casa. E eu acho que é uma grande responsabilidade essa que você quer tomar. Você precisa pensar bem. Muito bem. A única coisa que eu te peço é que você não obrigue a gente a fazer aquilo que você vai fazer, como ir à igreja. Eu não leio a Bíblia. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Então, você pode fazer isso, mas vai sozinho. Não fique obrigando a gente a ir com você. Sem ter dúvidas, eu tomei a decisão de deixar tudo que me afastava do Senhor. E decidi voltar a Ele por meio do batismo. Um tempo depois, a Angélica me confessou que enquanto eu estava sendo batizado, ela sentiu uma coisa especial. E depois ela entendeu que havia sido o toque do Espírito Santo falando para o seu coração. A partir desse momento, começamos a orar juntos e a estudar a Bíblia todos os dias. Finalmente, para a glória de Deus, Angélica, minha amada esposa, foi batizada como testemunha do poder de Deus na vida de seus filhos. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
vezes me perguntei se há alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância, uma breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui? Uma estrela brilhar no céu, será alguém a anos-luz daqui? Quem se importa comigo? Quem espera de mim mais que uma crença? Será café com pensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei, há um Deus, pela fé eu sei. E se hoje uma grande oportunidade batesse à sua porta? Se tudo aquilo que você acredita fosse desconstruído para ser construído de uma forma melhor?
você aproveitaria ou não a oportunidade da sua vida? E por falar nisso, como está a sua vida? Isolada? Cansativa? Monótona? Triste? E se tudo mudasse por causa de uma única decisão? Problemas, mais problemas e mais problemas. Mais problemas do que eu já tenho, mais angústia do que eu já tenho, mais tristeza do que eu já tenho. Eu não sei mais o que é ser feliz ou estar bem. Eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu não sei fazer nada, eu poderia morrer. Porque eu nasci, porque eu tô viva, porque eu existo. Eu não sei fazer nada de certo, porque tá tudo tão horrível, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais aquele hospital. Os médicos até agora não descobriram qual doença eu tenho. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução. Tem mais de um mês que eu não consigo dormir. E quando durmo, eu acordo assustado, com medo de tudo. Medo de perder o meu serviço, medo de não conseguir pagar minha faculdade, medo de não conseguir pagar o meu aluguel. Aí eu não aguento mais essa situação. Cara, eu não aguento mais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a sua porta hoje. E aí, você vai abrir? Olá, querido irmão, querida irmã, daqui do distrito de Araçoiaba, do nosso distrito também de Jardineópolis e de outros lugares que também têm nos acompanhado. Semana passada nós estávamos com muita gente aqui. No domingo passado, o pastor Diego começou essa série e tínhamos pessoas do Acre, da Bahia, ali de Teresina, a irmã Tereza Neuma, sempre aqui com a gente. Então, hoje nós iremos continuar essa série. Hoje tivemos um dia muito importante aí, porque foi um dia onde votamos, né? Exercemos nosso direito de voto, mas uma coisa é muito importante. Seja quem for eleito, se for aquele que você votou ou não, é agora de juntos nos unirmos, não para esses momentos políticos, mas nos unirmos em oração por nosso povo, que precisa tanto das nossas orações. Mas eu não vim aqui falar disso apenas, né? Eu vim aqui falar da palavra de Deus e queria te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, seja na igreja que você assiste, seja na sua casa, seja no trabalho ou em outro lugar. Saiba que Deus está aí com você também. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais esse domingo estarmos juntos aqui para honrarmos, para glorificarmos e estudarmos um pouco a Tua palavra e cantar louvores ao Teu nome. Pai querido, que o Senhor ilumine a nossa mente agora,
que tu sejas conosco aqui na igreja, também sejas com teus filhos, onde quer que estejam, os abençoe, seja a resposta para cada uma das suas necessidades e nos salva mais esse dia em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje sobre a ansiedade. Nós não vamos aqui em nenhum momento deixar você mais ansioso do que o tempo que nós estamos vivendo. Nós iremos tratar aqui algumas questões muito importantes. E queria destacar alguns pontos principais. Sabem, queridos, segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 brasileiros, um pouco mais de 9,3% dos brasileiros, eles têm algum transtorno de ansiedade. Quase 6 brasileiros também enfrentam alguma questão em que esteja relacionada à depressão. Ou seja, nesse tempo de pandemia, as doenças emocionais, elas cresceram de uma proporção tremenda. E, queridos, para vocês terem uma ideia, no mundo, existe mais gente no mundo com crises de ansiedade ou transtornos de ansiedade do que toda a população do Brasil. Perto de 270 milhões de pessoas no mundo enfrentam esse grande desafio. E, segundo essa mesma Organização Mundial da Saúde, perto de 50%, cerca da metade de todas as doenças, elas são consideradas doenças psicossomáticas, doenças essas que Ellen White já falava há mais de um século atrás. Doenças que começam aqui na mente, mas elas são refletidas no corpo e muitas delas podem ser extremamente danosas, como diz a população mundial. Ou melhor, como a gente vê na população mundial. Mas agora, tratando mais um pouco do Brasil, o Ministério da Saúde, ele diz que ele fez um estudo agora nesse período de pandemia do Covid-19, e ele entrevistou muita gente no Brasil, e o Ministério da Saúde, eles chegaram a um dado interessante, de que de cada 10 entrevistados, 8,5 estavam com transtorno de ansiedade. Imagine só, de cada 10 pessoas, mais de 8 pessoas estavam ali passando por algum momento de ansiedade. E quase metade deles viviam no estresse pós-traumático. Sabem por quê, queridos? Porque incerteza é uma palavra que é muito comum no tempo que a gente vive. Até 8 meses atrás, nós tínhamos como fazer planos. A economia via bem. A gente via movimentos bem sólidos em vários setores da humanidade. Mas agora, um vírus invisível fez com que o mundo fosse colapsado em muitas situações. Nós vimos aí, estamos aí nessa eleição indefinida aí a respeito dos Estados Unidos, algo que parecia tão correto, tão direcionado já, deu esse rebuliço eleitoral e tem mexido em todo o mundo. Bolsas sobem, bolsas descem, mas o que é mais importante, queridos, é a palavra incerteza. Algumas palavras-chave dessa pandemia, elas se tornaram comuns, como isolamento social, medo, incerteza, empatia, desenvolvimento. E, queridos, sabem, semana retrasada, eu fiz o funeral de um tio de Covid-19 e foi muito desafiador para a gente.
ter que fazer o funeral do nosso tio do lado de fora do carro, com poucas pessoas, e a preocupação, até ali o momento do sepultamento, a gente não sabia como ia ser. Os sepultamentos anteriores da minha família, da sua família, tinha quase que um ciclo comum. Agora a gente já não tem mais, a gente não tem. E ali naquela mensagem curta, do lado de fora do carro, sem poder fazer assim um funeral como estávamos acostumados. Eu disse para a minha família que estava ali presente, para aqueles também que estávamos gravando o vídeo para poder transmitir para os outros, para que eles pudessem também fazer sua despedida pessoal também, para que houvesse um fechamento de ciclo, né, que é tão importante. Eu disse ali, sabem, é tão duro quando a gente tem que tomar o remédio que muitas vezes a gente dá para o outro, incerteza. Mas graças a Deus a certeza da volta de Cristo é algo que está dentro do nosso coração, e mesmo que os momentos sejam tão desafiadores, a gente continua para frente. O texto de hoje que queríamos estudar é um texto de Mateus. No capítulo 6, a partir do verso 25, Mateus, ele começa esse capítulo 6, trazendo uma temática que era muito importante para o povo de Deus no passado. Jesus precisava reprogramar o pensamento das pessoas. O nosso pensamento hoje também precisa ser reprogramado pela cabeça de Cristo. No capítulo 5, a partir do verso 43, ele fala do amor ao próximo. E no capítulo 6, ele inicia sobre como deveria ser a justiça na nossa vida. Ele até diz assim, começa o texto dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Por que Jesus falou essas palavras aqui? Porque, queridos, naquele tempo havia muito, e hoje também, a gente muitas vezes, no nosso esforço pessoal, a gente quer levar a nossa salvação por nossos próprios meios, pelos nossos próprios esforços, e isso aumenta ainda mais a incerteza, muito mais a ansiedade. Quantas pessoas cristãs, elas ficam nessa luta de depender de si e lutar, e Deus às vezes fica lá num pontinho no espaço. E a definição de que Deus vive conosco, perto de nós, entre nós e conosco. Por isso que até o próprio Mateus, ele disse no começo do seu livro, Emmanuel, Deus conosco. Isso deveria trazer para nós um grande conforto. E a partir do verso 25 desse capítulo 6, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao mais haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus estava dando um conselho aqui para o povo dele. Nós também. Todos os povos. Aqui no verso 25, ele começa um conselho com uma afirmação que parece que começa na negativa. Ele diz assim: não andeis ansiosos. A palavra que Jesus usou ali para ansiedade é uma palavra grega chamada merimnã, que quer dizer ansiedade, preocupação, afã, correr atrás, muitas vezes sem conseguir. Sabem, queridos, Jesus está querendo dizer o que aqui? Em que ponto ele estava querendo dizer? Ele sabia que a nossa vida cada vez se tornaria mais corrida, e muitas vezes nós chegaríamos àquelas falas que muitas vezes alguns chegavam e chegam a dizer: é correr atrás do vento. Queridos,
Jesus estava aconselhando aqui porque ele, como disse Davi, ele sabia que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, quão pequenos nós somos, quão falíveis nós somos. E nesse texto ele queria dizer o seguinte: olha, gente, você que está vivendo hoje, agora, em novembro de 2020, tua vida seria tão corrida que você às vezes deixaria de viver a vida como deve ser e apenas repetiria a vida que os outros querem que você faça e que você tenha. Mas sabem, queridos, o que era importante aqui é que quando Jesus diz assim: olha, não ande ansioso, não viva correndo atrás, ele não está dizendo aqui: olha, meu filho, fique agora para só esperar cair do céu. Não, ele não está querendo dizer isso. No verso 26, ele mostra o como deve ser a vida da gente. No 25 ele diz: não andem ansiosos. Ele não está querendo dizer também que a gente não se preocuparia, de que a gente não deveria fazer oração e falar para Ele quando nós estivéssemos ansiosos. A oração, e quantas orações forem feitas e quantos desabafos a Jesus a gente puder fazer, isso causa um impacto tremendo na nossa vida. Até Freud disse, já repeti aqui algumas vezes, diz assim: a cura vem pela palavra. E sabem, queridos, Jesus agora no verso 26 ele faz uma comparação. Ele diz assim: olhem as aves do céu. Queridos, eu fui pesquisar a palavra que quer dizer esse texto olhai. Essa palavrinha, ela é tão ampla, tão cheia de significado, que dentro do dicionário que eu procurei, um dicionário da língua grega, essa palavra ela tem 3 páginas desse dicionário para explicar a profundidade e amplitude desse olhai. Enquanto você está ansioso, correndo atrás do vento, ou correndo atrás de tantos sonhos, pare, pense e olhe. É o que Cristo está querendo dizer aqui. Sabem, queridos, aqui o texto ele queria dizer, é um significado interno e externo. É um olhar que mostra não apenas as consequências, mas também consegue observar cada parte do processo. É uma parte também que ele diz que é fixar esse olhar num destino, na trajetória, no processo, e não apenas fixar o olhar, mas analisar cada ponto. Então agora Jesus disse assim: olhem as aves do céu, examine como elas vivem, colha todos os dados, veja como elas se comportam. E sabem, queridos, o que era que Jesus estava querendo dizer? O verso 26 e disse: olhem as aves do campo, as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste os sustenta. É aí que deveria parar e olhar e observar. Sabem, queridos, isso é tão forte que Jesus estava querendo dizer o seguinte: meus filhos, vocês têm muito mais valor do que essas aves. Se elas conseguem viver e bem, me louvam. E vocês que têm tanto valor, vocês que foram formados das minhas próprias mãos. Você, quando Jesus quis dizer isso, ele usou uma palavra grega chamada diasfero, que quer dizer, você é o ser mais valioso do que essas aves do céu. E se eu cuido delas, não te preocupa, porque eu não vou deixar jamais você passar fome. Olha lá para trás. 2 milhões de pessoas andaram por um deserto e todo dia eles tinham uma nuvem para protegê-los do sol causticante do deserto. Todos os dias
existia à noite uma coluna de fogo que os cuidava. E agora, queridos, eu faço um convite a você. Quantas vezes Deus tem mandado aí as colunas de fogo para te aquecer quando o teu coração parece que fica gélido como esse mundo, quando tua fé muitas vezes começa a fraquejar. Ele vem, mostra alguns detalhes e diz assim: meu filho, minha filha, olhe lá para trás como eu cuidei de você. Porque é possível que eu esteja falando agora para alguém que esteja vivendo um momento desafiador, a saúde está lá embaixo e você faz algumas perguntas. A gente sempre faz perguntas, mas enquanto as perguntas são feitas, ele diz assim: parem, não olha para você não, olha para mim, o que eu fiz por você. Ellen White, ela tem um texto lindo que ela diz assim: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e nos ensinado e nos ministrou no passado. Ou seja, querido, se a gente olhar para a ansiedade, ela é um excesso de futuro. E quando a gente pensa demais no futuro da nossa perspectiva, o capítulo 6 inteiro, ele quer dizer o seguinte: olha, meus filhos, eu te cuidei no passado, vou cuidar de você no futuro, porque eu também cuido de você hoje. E tem me lembro agora daquela música do Dilson e da Débora que diz assim: cuidei de você, né? Cuidei de você no hospital, em tantos outros lugares. Sabem, queridos, nós temos um Deus que não apenas vive lá no céu, mas Ele vem aqui e senta à nossa mesa, chora as nossas lágrimas diante dos nossos falecidos. Ele é alguém que sabe da nossa ansiedade, da nossa angústia, e Ele é um Deus que passou tudo por isso para a gente poder dizer aquelas mesmas palavras que Jó disse no final de tudo: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabem, queridos, em Êxodo, no capítulo 14, verso 14, ele diz o seguinte: é o Senhor que lutará por vocês, na Nova Versão Internacional. Tão somente acalmem-se. Que texto lindo! O povo de Israel estava temeroso. O Egito era uma potência em todos os sentidos, e eles sabiam que iriam ser trucidados, e a ansiedade veio. Mas a mensagem do Senhor foi: parem, se acalmem, porque sou eu que vou lutar por você. Sabem, queridos, o que acontece? Há um tempo atrás, eu tinha uma amiga, era uma senhora já, uma psicóloga, hoje ela é falecida. O nome dela é doutora Lúcia Belém. Ela morava na cidade de Porto Velho. Que mulher doce, que mulher sábia. Eu lembro que de uma história que ela me contou uma vez. Ela dizia, falando da ansiedade, e ela dizia assim: Emílio, sabe o que é ansiedade? O que, doutora Belém? Ansiedade, a maioria das pessoas, elas querem ir à beira do mar e ficam diante das ondas e não conseguem ver a paisagem, não conseguem ver o brilho do sol, não conseguem aproveitar aquele momento, querem viver a vida inteira fazendo, empurrando as ondas para que elas voltem. E ela me fez a pergunta: e aí, Emílio, você acha que as ondas vão voltar? Eu disse: não, as ondas vêm. Ela disse: pois é a gente que cansa quando a gente olha para o mundo e esquece de olhar o todo, de observar. Olha as aves do céu, disse Jesus. A doutora Belém dizia assim: não é melhor, a onda vem de lá, você virasse e deixasse nadar, e se deixa nadar. E aqui a gente chama isso de jacaré, né? E brinca e se diverte no meio das ondas. Era isso que Deus fazia quando o povo de Israel estava atravessando o Jordão. Uma montanha
montanha de água, aquelas correntezas gigantescas, mas Deus segurou e o povo passou a seco. E no mar também, no Mar Vermelho do mesmo jeito, no deserto. E na nossa vida, queridos, lembra, porque Deus está querendo dizer assim, provem, é a mesma coisa. Olha, nos Salmos ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, provem a sua bondade, veja que Ele está com você. Aqui o capítulo 6 de Mateus é um chamado de Deus a confiar em quem provou que é confiável. Porque, queridos, ele aqui no mesmo capítulo, ele diz, verso 30, ele diz assim, quando vocês agem dessa maneira, vocês agem como homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que nós precisamos descansar nele, viver nele, agir por ele. E a grande pergunta que agora ele precisa fazer para nós, que ainda está no verso 30, é no começo do verso que diz assim, ora, se Deus veste agora, diferente dos pássaros, a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Sabem, queridos, o que ele estava querendo dizer aqui? É que existem valores, queridos, que a gente não precisa estar correndo tanto atrás. Deus já nos dá todo dia de graça. De graça. Que vem pela graça de Deus. Eu começo a concluir aqui a mensagem fazendo um paralelo em um texto, em um conselho da doutora Cíntia Fuzikawa, do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Medicina. Ela fez um paralelo e eu fiz um paralelo bíblico em relação a esse texto. Ela primeiro diz, num tempo de pandemia, ansiedade, diz ali a parte daquele artigo, ansiedade na pandemia, como controlá-la? Primeiro ela diz assim, tenha uma rotina de alimentação e sono. Nesse texto de Mateus capítulo 6, nós encontramos um conselho de Jesus dizendo, ei, observa, olha o prato que você almoçou hoje, olha a tua roupinha cheirosa, a tua cama que por mais simples que seja, você tem um lugar para voltar, enquanto tem um monte de pessoas que não têm. Começa a agradecer pelo que realmente é importante, porque um monte de coisas vão ficar. Para, observa e tranquiliza. E lembra do beijo da criança, quando você chega do trabalho e o teu filho se agarra no teu pescoço, teu neto também. Tem um momento de reflexão, de falar com Deus, de conversar com Ele, estudar a palavra. E não apenas ler, mas refletir, porque pensar é muito importante. Trazer as palavras da Bíblia para dentro da nossa mente, da nossa vivência. Segundo ponto que ela fala muito importante, tenha uma alimentação saudável. Eu vou agora parafrasear para a nossa parte bíblica, para esse texto aqui que a gente leu de Mateus capítulo 6. Aqui o texto diz, a gente poderia resumir em uma frase: estude e contemple a Deus na beleza da santidade na tua vida e na vida daqueles que rodeiam você. Sabem, queridos, a gente estava essa semana retrasada enterrando o nosso tio.
Mas sabem, queridos, nós estávamos muito sofridos, chorando ali naquele cemitério aqui da cidade de Camaragibe. Camaragibe, para quem não conhece, para aqueles que são distantes, é uma cidade aqui da região metropolitana do Recife. Foi muito difícil. Mas sabem, queridos, é tão bom você saber que Deus está ali, a sua palavra não volta vazia, e sermos confortados por ela, pela esperança da volta de Cristo. A Bíblia não pode, Jesus estava querendo dizer que a Bíblia não pode ser apenas, ou ele não pode ser só aquele socorrista que só vem na hora do pânico. Não, ele é alguém que vive conosco dias e dias, noites e noites, como diz o voto do casamento, na saúde e na doença. O terceiro ponto que a doutora Cíntia Fuzikawa fala é: pratique atividades físicas. Eu digo o seguinte, baseado nesse texto: olha as aves do céu, olhem as plantas da natureza e fala e perceba a bondade de Deus nisso, no cuidado de Deus. E ao invés de você ficar aí preso, paralisado, fala para os outros e ensine os outros a ver por essa perspectiva também, de que até na morte Jesus há de ressuscitar aqueles que um dia descansaram. Aqueles que estão aí em momentos de incerteza, conta a tua história das vezes que você estava com incerteza e o Senhor foi a fortaleza da sua vida. Testemunhe, queridos, testemunhar é dizer o que Deus fez por nós, e as nossas histórias pessoais fazem com que, e Ellen White até diz, as nossas histórias pessoais, nossas histórias da fé fortalecem a vida dos outros, mas contar isso para outros, da nossa própria história, isso faz com que a gente cresça na experiência com Deus. Me testemunhe e compartilhe não apenas o amor de Deus, mas também o seu amor. Será que não está na hora de você compartilhar aquela palavra de esperança? Pega agora teu celular aí, manda uma mensagem que está orando por você. Às vezes eu achei uma coisa muito importante para mim, que tem me ajudado muito nesse tempo de pandemia, porque eu também fui afetado como todo mundo. Tem momentos que também fica ansiedade. Às vezes eu acordo no meio da noite, perco o sono, eu vou, oro e eu achei isso uma atitude que deveria fazer. E às vezes eu mando uma mensagem para várias pessoas e digo: estou orando por você, estou orando por sua família. Sabem, queridos, a vida, quando ela é vivida em grupo, em família, quando a gente encontra pessoas de confiança, a gente começa a ser melhor, a viver melhor. Quarto passo aqui: mantenha contato social, mesmo que online. Eu transmito isso aqui nas minhas palavras desse capítulo 6 de Mateus, uns conselhos. Converse com Deus e com aqueles que são próximos de você. Sabem, queridos, a presença é muito mais valiosa do que dinheiro. É a presença. Quantas vezes a gente está aqui, olha, isso é tão bom, esse aparelhozinho chamado celular. É tão bom, mas às vezes a gente está aqui junto das pessoas, mas está longe conversando com outras. Sabem, vamos tirar tempo para conviver. Quinto e penúltimo ponto: limite o acesso a notícias más, principalmente sobre a pandemia. Nesse capítulo 6 de Mateus, eu tiro um conselho também a esse respeito.
Cuidado com as más notícias, as falsas conversas, os fuxicos, as palavras de baixo nível. Às vezes a gente emocionalmente é como uma esponja. De tanto a gente é aquilo que a gente observa. Até a Bíblia diz, é pela contemplação que somos transformados. Creio que das nossas bocas poderiam sair bênçãos, e bênçãos, e bênçãos. E o último conselho que a gente pode encontrar aqui desse texto da doutora Cíntia, e que a gente parafraseia aqui no texto de Mateus capítulo 6. Faça exercícios de respiração e relaxamento. Eu poderia traduzir o seguinte: descanse em Deus e exerça a fé. O que é exercer a fé? E eu concluo minha mensagem dessa noite dizendo o seguinte: exercer a fé é quando o teu coração, mesmo sem ter vontade de adorar, você adora. Mesmo que o teu coração diga o contrário, você vai e se prostra. Mesmo quando o seu corpo tiver aquela vontade tremenda de só descansar, porque a ansiedade, a depressão te tirou a liberdade, é hora de você compartilhar. Sai e olha o mundo. Tá difícil, olha o mundo. Observa, seja gentil, seja transformador, seja amigo. Sabe o que Ellen White diz no livro O Lar Adventista? E termino meu sermão dizendo o seguinte: quer receber abraços? Não seja aquele que só diz, ninguém me ama e ninguém me quer. Quer viver a ansiedade? Confie em Deus, mas também se torne uma pessoa confiável. Quer que Deus escute você, mas também escute as pessoas. Seja um bálsamo na vida de todos que rodeiam. Sabem, quer receber o perdão de Deus? Perdoa os outros como você é perdoado por Deus. Quer viver ansioso? Não, isso não é o legal. Viva tranquilo, porque Deus cuida de você. Lembram, queridos? Até Maria, quando Jesus estava morrendo, ele olhou para ela, olhou para João e deixou para que ela não vivesse uma vida como viúva e sozinha. Ele já providenciou até João, discípulo amado, para cuidar da sua mãe querida. Isso ele estava querendo dizer: eu cuido de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Essa é a mensagem do céu para você. Que Deus te abençoe. Coloca aí agora no chat para eu terminar aqui o sermão. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Me ajuda, Senhor, com todas as forças do meu coração. Me ajudes a confiar em Ti. A confiar em Ti na saúde, mas também na doença. Na felicidade, mas também na tristeza. Me ajuda a confiar em Ti quando eu tenha tudo ou não tenha nada. Se eu moro numa grande casa ou numa pequena casa coberta de palha. Porque a verdadeira certeza é que eu estou com você todo dia. Não se turbe o vosso coração. Eu estou com você. Que Deus te abençoe. E eu queria orar contigo agora. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Querido Pai, obrigado porque às vezes as trovoadas da vida, o jornadear nesse mundo não é fácil, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente vê pessoas perdendo a sua vida aos milhares. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor não perdeu o controle desse mundo, desse universo, e o Senhor também não perdeu o controle da nossa vida. Por favor, querido Deus, que possamos confiar em Ti, como uma pequena criança confia em seus pais. Por favor, querido Deus, nos ajuda a olhar para as coisas lindas da vida. Como diz Ellen White, no livro História da Redenção, no Grande Conflito, que tudo isso um dia vai acabar. Pecado e pecadores não mais existem, porque Deus é amor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bondoso, porque o Senhor é maravilhoso, e nos ajude a descansar em Ti, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus... Olha eu aqui novamente, chegamos ao final de mais um culto, infelizmente, mas eu quero saber de vocês, vocês estão gostando dessa série? E aí? Falem aí no chat, hashtag tô gostando, tô amando, tudo vocês vão botando aí, usem a criatividade. Eu quero saber se vocês estão, o que é que vocês estão achando. Tivemos 2 episódios, o primeiro foi sobre depressão com o pastor Diego, hoje com o pastor Emílio falamos um pouco sobre ansiedade e semana que vem é uma surpresa, tá bom? Então, não deixa de perder nenhum episódio dessa série, tá? E não esquece de compartilhar para todos os seus amigos, para aquelas pessoas que você acha que precisa muito ouvir sobre esse tema, tá bom? Agora vamos para um momento que eu estou gostando, que é um momento de avisos, tá bom? Gosto de relembrar para vocês, para fixar bem, tá bom? Vamos lá. O primeiro, eu já falei aqui hoje, mas é bom relembrar. É sobre a Missão Caleb. Se você ainda não fez a sua inscrição, falo muito de inscrição, né? Mas tudo bem. Se você ainda não fez, fala lá com o diretor do Ministério Pessoal ou com o ancião para fazer a sua inscrição, tá? É só R$10, beleza? É isso, vai ter Bíblia, vai ter camisa e muita diversão, muita animação, e você não pode ficar de fora desse evento, tá bom? Missão Caleb, inscrições até o dia 20. Não deixa passar batido, tá bom? O segundo aviso é para lembrar vocês do nosso programa Reencontro, tá bom? Vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 deste mês de novembro, tá bom? Então não marca nada nesse final de semana e vem aqui no nosso canal Adventistas ou aqui presencialmente na igreja, que vai ser uma programação maravilhosa. Inclusive, você já pode contatar aquele seu amigo que está de férias da igreja para ele vir também no dia dessa programação, tá bom? Marca aí, 27, 28 e 29 de novembro, ok? E o nosso último aviso é para relembrar vocês que antes o nosso Impacto Esperança seria no dia 21 desse mês, tá? Mas não cancela, o dia 21 cancela. Vai ser agora no dia 5 de dezembro, no primeiro sábado de dezembro, ok? Impacto Esperança, 5 de dezembro. Programa do Reencontro, 27, 28 e 29 de novembro. E Missão Caleb, 20. As inscrições vão até o dia 20 de novembro, tá bom? Fixou aí as datas? Espero que sim, mas eu ainda tenho tempo para eu estar lembrando a vocês, tá? E é isso, se você está teimando ainda e não se inscreveu no canal, vai lá agora mesmo, não deixa terminar o culto e você não se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Nos segue também nas redes sociais, IASD Araçoiaba e Adventistas Neópolis. É isso, obrigado por ter ficado com a gente até agora e fica agora com o Ministério Dynamis. Tchau, tchau. Para finalizarmos o culto, convido a todos a ficarem de pé para juntos cantarmos a música Eu Sou Teu. Seguro em tuas mãos.
pode me mandar dizer tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu, sou inteiramente Amém. Nos encontramos sábado. Tchau, tchau.